Boa tarde. Vamos dar início à audiência pública das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017. Queremos agradecer aqui a presença dos servidores públicos, a presença do diretor financeira da Câmara Municipal e a equipe da Secretaria de Finanças. Agradecer a presença também do senhor Antônio Lopes, presidente da Associação dos Amigos da Vila. Vou passar a palavra para Marcos. Boa tarde a todos, aos presentes, aos quem está nos acompanhando pela internet. Só queria justificar a ausência dos vereadores, que todos estão, nesse momento, no almoço de trabalho com o senhor prefeito, que já havia sido agendado anteriormente. Então, por esse motivo, talvez eles não cheguem a tempo. Muito obrigado. Bom, iniciando os trabalhos, hoje estamos aqui para cumprir a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, com audiência pública para avaliação das metas fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, aqui só um conceitozinho, audiência pública, né? A realização de audiências públicas é um dever dos órgãos públicos e um direito dos cidadãos. Aliás, está prevista na Declaração dos Direitos Humanos, que todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo do seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Então, hoje a gente está aqui exercendo o nosso direito, nós, como poder público, nosso dever de prestar contas e a população como o direito de participar do poder administrativo. Então, é uma forma importante da sociedade civil fazer parte das decisões do Estado, influenciando e controlando. Por meio delas, o Estado disponibiliza informações, esclarece dúvidas, abre debates e presta contas à sociedade sobre ações e projetos públicos de relevante impacto ou interesse social. Então, como dissemos, hoje é a avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2017. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, no parágrafo 4º do artigo 9º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no primeiro do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, nós vamos apresentar as metas fiscais. E o que são metas fiscais, né? São um limite de gastos que tem por objetivo o equilíbrio orçamentário, garantindo maior organização na administração pública. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, refere-se ao exercício financeiro e compreende as metas das receitas e das despesas, as metas de resultado primário, resultado nominal e a meta para o montante da dívida pública. Também como um instrumento de transparência na gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Hoje, as leis orçamentárias, os planos são instrumentos de transparência pública. Hoje nós vamos apresentar o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal. Quanto ao relatório resumido de execução orçamentária das receitas. Então, nós temos a receita tributária, a previsão atualizada de 49.366.000, realizadas até o período 21.418.000, e temos um saldo a realizar no exercício de 27.948.000. Receitas de contribuição, compreende a contribuição patronal e a contribuição sobre a iluminação pública, 6.274.000, a previsão atualizada, realizada até o período 2.172.000 e saldo a realizar no exercício 4.101.000. A receita patrimonial, que é composta dos rendimentos da aplicação financeira, a previsão atualizada no exercício é 28.658.000, realizadas até o período 6.960.000 e saldo a realizar
para o exercício 21.697.000. As transferências correntes, que são as transferências constitucionais e voluntárias, temos 362.631.000, 140.500.000 realizados até o período e saldo a realizar 222.131.000. Demais receitas correntes, previsão atualizada 8.911.000, realizadas até o período 4.405.000, saldo a realizar 4.506.000. Receitas intra-orçamentárias, que é do Instituto de Previdência, previsão atualizada até o período 15.496.000, realizadas 9.441.000 e saldo a realizar 6.054.000. Temos a dedução da receita, que é a transferência para o Fundeb, previsão de 7.532.000, realizadas até o período 2.852.000 e saldo a realizar 4.679.000. Total das receitas correntes, previsão atualizada 463.806.589 reais, realizadas até o período 182.045.000, saldo a realizar 281.760.000. Então, nós temos a realizar ainda 39% da receita. Aliás, foi realizado. Transferências de capital, que são para investimentos, a previsão atualizada de 5.050.000, foi realizada até o período 1.749.000 e temos um saldo a realizar de 3.300.000. Total da receita de capital é o mesmo valor, e o total da receita, da previsão atualizada, quando inicialmente era um orçamento de 468.670.000, a previsão atualizada está em 468.856.589, receitas realizadas até o período 183.795.000 e saldo a realizar 285.061.000. Aqui a atualização, ela teve por um excesso de arrecadação, que foi uma lei, a Lei 13.240, no valor de 164.028, 10.560 uma receita para o Fundo Municipal da Saúde, todos contra o Aedes aegypti, e 12.000 também para o Fundo Municipal de Saúde, referente à alimentação e nutrição. Continuando com as despesas, nós temos pessoal em cargos, a dotação inicial 127.244.000, tivemos uma anulação de 156.595, uma dotação atualizada para 127.087.000, empenhada em pessoal em cargos até o bimestre 34.155.000, liquidadas, despesas liquidadas no montante de 31.422.000, e a diferença entre a dotação atualizada até a liquidada, 95.665.000. Juros e encargos à dívida não temos. E outras despesas correntes, dotação inicial 193.142.000, créditos adicionais 5.657.606, dotação atualizada 198.799.000, empenhadas até o bimestre 118.291, liquidadas até o bimestre 44.946.000 e uma diferença entre a dotação e o liquidado de 153.852.000. Investimentos, a dotação inicial de 99.843.000, créditos adicionais no montante de 7.084.000, dotação atualizada total 106.927.000, empenhados até o bimestre 10.624.000 e liquidado até o bimestre 2.168.000, uma diferença de 104.759.000 até o bimestre. Amortização da dívida não temos, e temos uma reserva de contingência, aqui a reserva
tanto do Executivo quanto do Instituto de Previdência. 32.944.000, essa é a previsão inicial. Tivemos um crédito adicional, uma anulação de 290.000, e a dotação atualizada em 32.654.000, e a diferença de 32.654.000. Essa a anulação, ela foi decorrente, foi necessária para fazer o aporte que foi estabelecido pela lei, agora não tem no momento, para o aporte para o Instituto para o déficit técnico atuarial. E despesas intra-orçamentárias, nós temos um montante de dotação inicial anual, 15.496.000. Esses créditos adicionais foi justamente isso, tanto do Executivo, do Legislativo, da Fundace e do Instituto de Previdência. Esse aporte no montante de 5.538.153. A dotação atualizada anual passou a ser 21.034.000. O empenhado até o bimestre, 8.989, liquidado 807.000 e uma diferença a realizar de 12.226.000. Aí, queria também registrar a presença da diretoria do Instituto de Previdência. Esse quadro que passamos a demonstrar é relativo às receitas e despesas previdenciárias. Receitas previdenciárias, exceto as intra-orçamentárias, nós temos previsão inicial de 15.853.000, previsão atualizada é a mesma, e as receitas realizadas até o bimestre, 4.319.000. Receitas correntes é a mesma. Então, as receitas correntes são compostas de receita... segurados ativos, do que montante, a previsão inicial, 4.790.000. Não, desculpa, o total é embaixo. 4.748.000. A previsão atualizada permanece a mesma e a receita até o bimestre, 1.675.000. A contribuição do inativo, 41.552. A previsão atualizada a mesma e receitas até o bimestre, 17.482. Temos uma receita patrimonial prevista de 10.275.000. A previsão atualizada é a mesma e uma receita até o bimestre de 424.790. Essa diferença, depois eu vou pedir para o contador do Ilhabela Prévia até explicar, porque a gente faz uma previsão anual, mas ela não tem sido lançada mês a mês, né? Depois eu vou pedir para ele explicar a parte dos rendimentos de aplicação, né? Ilhabela Prévia, Rocha. Pedir para... Boa tarde. Então, essa receita é referente aos fundos de investimentos, é isso, né, Ana, que está falando? Isso. Isso só é reconhecido quando há o resgate do fundo de investimento. Isso, por exemplo, investe lá atrás, aí com o tempo esse fundo ele vence. Aí tudo aquilo que ocorreu naquele fundo, o investimento juntamente com os rendimentos, os rendimentos no final do fundo, ele é reconhecido como receita. Então ele é lançado somente quando ocorre esse resgate. Ou no final do ano, por exemplo, 31 de dezembro, é conhecida a receita de todos os fundos, e isso é lançado dessa forma. De outra forma não há. Então isso passou a ser lançado dessa forma a partir de 2016. Anteriormente nós lançávamos todos os meses todos os rendimentos dos fundos
era lançado automaticamente como receita. Essa orientação que havia lá atrás não se aplica mais hoje. Nós seguimos a orientação do Tribunal de Contas, da Previdência Nacional, porque como esse rendimento que ocorreu, ele tem variações lá, né? Pode ocorrer uma receita, um rendimento de fato, ou pode ocorrer uma perda. E lá no final, como que você vai reconhecer as perdas se você já reconheceu a receita? Então, basicamente é isso que a Ana está explicando com relação ao que se passa ali no slide. Isso é até para justificar, né, que a gente tem é estranho, você faz uma previsão de 10 milhões e arrecadou até o bimestre, quer dizer, nós estamos no 4º mês com uma receita de 424 mil, né? Então, assim, é estranho. Então, a explicação é essa. Quer dizer, que a partir de foi meio de 2016, né? Foi, 2016. Isso, tá? Então, nós temos a compensação previdenciária. Aqui tivemos também uma receita além do previsto, que eram receitas do ano passado, que por problemas técnicos não recebemos a compensação previdenciária o ano passado, e esse ano veio referente já, o exercício 2016, no montante de 2.201.000. Aqui, continuando com a Previdência, nós temos as despesas previdenciárias, uma dotação inicial de 8.366.000, atualizada o mesmo valor, e as despesas empenhadas, 2.676.000, e até o bimestre liquidadas, 2.598.000. Essas despesas compreende a administração, previsão de 1.050.000, atualizada 1.350.000, até o bimestre 300.536 e liquidadas até o bimestre 222.820. Elas compreendem as despesas correntes e a despesa de capital. Temos a despesa com previdência, que entra as aposentadorias, numa previsão anual de 6.270.000, a previsão atualizada é a mesma, e empenhadas até o bimestre 2.034.000 e liquidadas o mesmo valor. Outros benefícios previdenciários, temos previsão de 2.120.000, compensação previdenciária 10.600.000, compensação previdenciária entre o RPPS e o RGPS. Essa não tivemos receita, não tivemos despesa. Essa compensação previdenciária é o contrário, aí é o RPS, RPPS que vai fazer para o regime geral. Então, aqueles que foram funcionários e depois saíram, estão em outro setor, a gente tem que fazer essa compensação para o regime geral. Então, nós temos a total das despesas previdenciárias, 8.406.000, dotação atualizada 8.695.000, empenhadas até o bimestre 2.676.000 e liquidadas até o bimestre 2.598.000. Então, temos um resultado previdenciário aí de 22.944.000, na dotação atualizada 22.654.000, empenhadas até o bimestre 11.084.000 e liquidadas até o bimestre 11.162.000. Aqui um demonstrativo, que foi aquilo que a gente falou sobre o aporte para a Previdência, que isso era diluído juntamente com a obrigação patronal. A gente já vinha fazendo esse aporte executivo, o legislativo, a Fundace, eu e a Ilhabela Prev, era diluída mês a mês, juntamente com a despesa de pessoal. Agora foi aprovada a lei, então o aporte é anual. Nós fizemos um aporte de 5.679.814. A reserva orçamentária do Instituto é em 22.654.000. Aqui temos bens e direitos do RPPS, valor em caixa não temos nada. Na bancos, conta movimento em 30/4/2017, 2.516.492. E em 31 de dezembro, 2.483.000. E investimentos em 30 de abril, 120.857.000. Em 31 de dezembro, 105.139.000. Outros bens e direitos,
587.813 em abril e 585.104 em 31 de dezembro. Aqui um quadro onde demonstra as metas das receitas para o primeiro quadrimestre. Então, receitas correntes, a previsão inicial, 463.620, a previsão atualizada, 463.806, previstas até o bimestre, 151.789.000, realizadas até o bimestre, 182.045.000, e saldo a realizar, esse seria uma diferença entre o previsto e o realizado, tivemos aí uma receita maior de 30.256.000. Receitas de capital, a previsão inicial 5.050.000, a previsão atualizada é a mesma. Previsto até o bimestre, não tínhamos previsão para receber a receita de capital, mas recebemos no primeiro quadrimestre 1.749.000, e esse também saldo realizado, a diferença entre previsto e realizado no primeiro quadrimestre de 1.749.000. Isso faz com que tenhamos um valor a maior de receita da previsão para o realizado, 32.005.702. Então, ficou em 21%, 21,08% acima da meta de arrecadação prevista. Aqui um quadro, um gráfico para elucidar mais ali a receita corrente, a prevista e arrecadada, e a prevista da receita de capital, que era 0, e quanto arrecadou 1.749. Vamos para as metas das despesas no primeiro quadrimestre. A despesa corrente, uma dotação inicial anual, 335.882, créditos adicionais no montante de 11.039.000, uma dotação atualizada de 346.921. A meta de desembolso até o bimestre era 132.453.000. Foi empenhado até o bimestre 161.436.000 e liquidado até o bimestre 85.176. Então, a diferença entre a meta de desembolso até o liquidado é 47.276. Receitas de capital, dotação inicial 99.843.000, créditos adicionais no montante de 7.084.000, uma dotação atualizada anual de 106.927.000. Meta de desembolso até o bimestre 50.772.000. Empenhado até o bimestre 10.624.000 e liquidados até o bimestre 2.168.000. A diferença entre a meta de desembolso e o liquidado, 48.603.000. Reserva de contingência, dotação inicial, inicial 32.944.000, anulação de 290.000 e a dotação atualizada anual 32.654.000. Meta de desembolso 12 milhões, não houve desembolso da reserva de contingência. E o valor da despesa liquidada ficou 44,66% abaixo da meta de desembolso. Aí um gráfico também para demonstrar a meta da receita, a meta do bimestre, o que foi empenhado e o que foi liquidado, as receitas correntes, de capital e reserva de contingência. Aí nós temos uma situação orçamentária, um resumo do primeiro quadrimestre, entre receita e despesas, um comparativo. Receitas realizadas, receitas correntes, 182.045.000, receitas de capital, 1.749.000. Então, é um total de 183.795.000. Despesas liquidadas, despesas correntes, 85.176.000 e de capital, 2.168.000.
no total de 87.344.000. Entre o total da receita realizada e despesa liquidada, nós temos receitas correntes, na parte corrente, 96.869.000, capital menos 418.000 e um total de 96.450.000. Então, a situação orçamentária hoje, no primeiro quadrimestre, nós temos um superávit orçamentário, no montante de R$ 96.450.811,75. Então, um gráfico também para mostrar a situação, a previsão das receitas correntes, aliás, a arrecadação da receita corrente com a despesa, a arrecadação da receita de capital com a despesa de capital. Bom, vamos para o resultado primário, né? Aqui nós demonstramos as receitas fiscais líquidas. As receitas fiscais líquidas assim, nós temos as receitas, a receita de impostos, de serviços, e temos as receitas de aplicações financeiras. Isso se aplica ao município de Ilhabela. Então, essa receita fiscal é excluído essa aplicação financeira. Então, são somente as receitas de impostos, de serviço, de transferência. Então, nós temos líquida receita de R$ 440.091.000, a previsão atualizada de R$ 440.277.000 e realizadas até o bimestre R$ 176.839.000. As despesas fiscais líquidas também, aqui se tiraria a dívida pública. Como a gente não tem, então a nossa despesa é total, né? 468 milhões seria 670 é a previsão inicial. A atualizada 486.503.000 e realizada até o bimestre 87.344.000. Então, esse resultado primário, ele está negativo, por quê? O certo seria ele estar positivo, desde que a gente tivesse, nas despesas fiscais, na despesa financeira, a gente tivesse o pagamento da dívida, mas como a gente não tem, a gente tem que usar esse valor. Então, o que é a receita de rendimento de aplicação financeira, ela é toda usada. Não, porque não tem por que você ter a receita que está no banco, você vai render e não vai usar os juros, né? Então, a despesa, essa receita é toda aplicada em investimentos para a população, para a cidade. E então a previsão atualizada em 46.225.000 e realizadas até o bimestre nós temos 89.494.000. Aí temos o resultado nominal, onde demonstra a dívida consolidada. Nós não temos dívida consolidada. Essa dívida consolidada é uma dívida a longo prazo, a gente só tem a dívida do ano, né? O empenho, o que precisa pagar, o resto é pagar tudo do ano, não tem nada que seja de outros anos. Dessa dívida consolidada, a gente vai deduzir a disponibilidade de caixa bruta, 141.352.000 em 31 de dezembro, a previsão anual atualizada de 145.814.000 e realizada até 30 de abril, 202.210.000. Outros haveres financeiros, 304.692 em 31 de dezembro de 2016. Previsão anual atualizada, 322.973 e realizados até abril, 296.040.000. Não, 296.040. Restos a pagar processados em 31 de dezembro, 4.556.000. Previsão atualizada, 5.239.000. E realizados até 30 de abril de 2017, 1.156.000. Então, a dívida consolidada líquida, porque a gente estava lá da dívida consolidada zero, tirando tudo isso, nós ficamos com 137.101.000 negativos.
a previsão anual atualizada 140.897.000 e realizadas até 30 de abril, menos 201.350.000. A nossa dívida fiscal líquida é o mesmo valor. O resultado nominal, nós temos a previsão atualizada, menos 3.795.000 e até o bimestre, menos 64.248.891. Então, a meta atualizada anual, 3.795.888 negativo. Isso é bom porque, como falamos, é a dívida consolidada mais a disponibilidade financeira. Como a gente não tem nenhuma dívida, nós temos um saldo negativo. Então, em vez de ser, além de realizar até o bimestre, nós temos menos 201, ali, mais adiante a gente vai mostrar até onde a gente poderia chegar essa dívida. O resultado nominal da Previdência, dívida consolidada aqui, a Previdência tem uma dívida porque é a provisão matemática. É aquilo que o Instituto vai precisar para pagar todas as aposentadorias dos servidores hoje. Então, em 31 de dezembro, 94.573.000. Em 28 de fevereiro, é o mesmo valor, assim, igualmente em 30 de abril. As deduções. Ativo disponível, 2.483.000. Isso em conta, em 31 de dezembro. Em 28 de fevereiro, 3.209.000. Em 30 de abril, 2.516.000. Os haveres financeiros são o valor que estão aplicados, estão em investimentos, 105.139.000. Em 31 de dezembro. Em 28 de fevereiro, 112.365.000. E agora, em 30 de abril, 120.857.000. A dívida consolidada, então, é o 94, menos esses 107, nós temos negativo, então, tá bom. Temos aí uma coisa, é negativo, mas é positivo. 13.048.000 em 31 de dezembro. Em 28 de fevereiro, 21.001.000. Em 30 de abril, 28.800.000. E é o mesmo valor, corresponde à dívida fiscal líquida. Vamos falar agora do relatório de gestão fiscal, que ele é apurado como? Nós temos a receita corrente líquida. Essa receita corrente líquida ela é apurada dos 11 meses anteriores. Então, no primeiro quadrimestre de 2016, a receita corrente líquida era 432.747.000. No segundo quadrimestre, 437.057.000. No terceiro quadrimestre, 400.381.000. No primeiro quadrimestre de 2017, a receita corrente líquida é de 439.796.000. E com esse valor é que a gente vai apurar a dívida consolidada e a despesa de pessoal. Então, no executivo, no primeiro quadrimestre de 2016, eu vou falar, acho que a realizada, né, porque nós temos um limite legal de 54%, e eu vou falar mais da realizada. No primeiro quadrimestre, a realizada foi 84.249.000, que corresponde a 19,47% da receita corrente líquida. Segundo quadrimestre de 2016, 93.030.000, correspondente a 21,29% da receita corrente líquida. Terceiro quadrimestre de 2016, 102.184.000, corresponde a 25,52%. No primeiro quadrimestre, temos uma despesa de pessoal realizada de 106.022.000, correspondente a 24,11% da receita corrente líquida. E a dívida consolidada, que a gente fez um demonstrativo, que pela resolução do Senado, resolução 43, nós poderíamos até 120% da receita corrente líquida a nossa dívida.
Então, ela poderia estar, vou resumir um pouquinho, falar que do primeiro quadrimestre, ela poderia estar em 527.756.000. Como a realizada, nós estamos negativa 201.350.000, nós temos aí um percentual negativo de 45,78% sobre a receita corrente líquida. Aí um quadro, um gráfico que mostra os quadrimestres de 2016 e como estamos agora com a receita, com a despesa de pessoal. Então, ali nós temos um limite prudencial de 51,30%, e acima é o limite máximo de 54% da receita corrente líquida com despesa de pessoal. Então, a gente está bem abaixo, menos da metade, né? Aqui eu vou passar para o diretor financeiro, Marcos, para ele passar esse relatório de gestão fiscal do Legislativo. Bom, o Legislativo ele dispõe de um limite de 6% da receita corrente líquida do município para gastar com o pessoal. A Câmara gasta bem abaixo disso há vários anos, então nós temos um quadro de pessoal bem enxuto, e nós fechamos o último quadrimestre, no exercício 2016, com 1% desse limite de 6%. Gastamos 4.013.000. No primeiro quadrimestre, os gastos foram na ordem de 4.300. Quando a gente fala 4.311, é a soma dos últimos 12 meses, né? Não é o primeiro quadrimestre, que fique bem claro. Então, o limite está em 0,98. Se mantiver a receita prevista para o exercício desse agora de 2017, nós devemos fechar o ano entre 0,96 e 0,98. Então, a situação é bem tranquila. Estamos cumprindo todas as determinações aí da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal. O gráfico é novidade, hein? Não tinha. O limite é 6. Se eu atingir 5,70, o tribunal já vai emitir um alerta que eu tenho uma série de posições para fazer para nunca atingir esse limite de 6%. Então, a Câmara, como nós também temos um município diferenciado, uma receita corrente líquida enorme, a Câmara hoje gasta 0,98, com certeza não vai passar de 1% esse ano. Então, aquele limite ali não me preocupa, dificilmente um dia a gente vai chegar ali naquele patamar, está super tranquilo. Bom, continuando, está acabando. Nós temos um demonstrativo das despesas com o ensino. A receita de impostos, essa despesa ela é calculada a percentual em cima da receita de impostos. Tanto os impostos próprios, nós temos o IPTU, ISS, o ITBI, Imposto de Renda, que cabe ao município, e as transferências do ICMS, do IPVA, do IPI e da Lei Candir. Então, o total da receita orçada para o ano foi 83.517.000 e realizada até o período 32.800.000. Despesas próprias em educação, orçada anual 73.764.000 e realizada até o período 7.196.000. Total aplicado no período 21,94%. O limite mínimo para aplicação é 25%. Só que, assim, nesse primeiro quadrimestre, a gente tem a receita vamos falar sobre o IPTU, ela é alta, porque a maioria é arrecadada entre janeiro e março. Nós temos a cota única. Então, não dá para você gastar tudo nos 3 primeiros meses. Essa despesa vai sendo diluída durante o ano. Então, nesse primeiro quadrimestre, realmente, ela fica sempre abaixo, nos primeiros meses, do limite de 21%, de 25%, sendo que no decorrer do ano ela até ultrapassa. Aí um quadro demonstrando a aplicação dos recursos do Fundeb
Receita de transferências orçada anual 24.995 e realizada até o período 8.762.000. Rendimentos de aplicação financeira R$ 275.600 e realizado até o período 112.310. Total da receita, 25.270.000 e realizado até o período 8.874. Despesa com magistério obrigatório 60%, orçado anual 22.295.000, realizado até o período 6.365.000. Então, o percentual aplicado na orçada 82,23%, 88% e realizada até o período 71% e 73%. Então, esse está de acordo. Outras despesas, que seriam até 40%, orçado 30,33% e realizado até o período 20,49%. Então, total aplicado no período 92,22%. Essa despesa também ela tem que ser até o final do exercício, um mínimo de 95% do Fundeb, podendo passar para o exercício do ano seguinte apenas 5%. Correto, Fernando? Dá licença só um pouquinho. Espera aí, só um pouquinho, você tem que... Ali, quando a Ana falou que a gente não atingiu os 25% no primeiro quadrimestre, já é normal, em todos os anos já tem uma linha histórica que quase nenhuma cidade consegue atingir os 25% no primeiro quadrimestre. Uma porque a cota única do IPTU é em março, né? Entre fevereiro ou março. Fevereiro ou março, que é onde se entra mais impostos. E outro detalhe, a educação ela começa a engrenar em fevereiro. Então, a folha de pagamento da educação, em janeiro, ela está baixa. Em fevereiro, ela está baixíssima ainda, porque tem as contratações que vêm a partir do momento que começam as aulas. Então, é um índice que, quer dizer, ele não está baixo, apesar de não estar atingido. E hoje, eu acredito que nessa folha que já foi empenhada, a gente já passou dos 25% tranquilamente. É isso. Até lembrando dos depósitos, né, descendiados. Eu ia trazer o saldo nesse período dos depósitos descendiais para mostrar que todas as transferências obrigatórias por lei ela estava sendo feita, mas teve um problema de manhã a gente estava sem o sistema da Prescom para puxar os saldos, mas todos os repasses descendiais eles também estão feitos acima do limite, tá? Eu jogo sempre 2, 3% acima dos 25% que determina a lei, para a gente ter uma margem de, caso ocorra alguma glosa, alguma coisa assim, para a gente não ter problema com os limites constitucionais, tanto na saúde quanto na educação. É isso. Bom, terminando o quadro, então, as despesas com educação pago com recurso de royalties está no montante de R$ 5.414.162. E o total das despesas empenhadas com recursos próprios e com os royalties é R$ 24.358.969 até 30/4. Aqui o demonstrativo das despesas com saúde. Também a fonte de receitas são as mesmas, né? O IPTU, as receitas próprias de impostos e as transferências. Então, a previsão é a mesma, 83.517.000, e realizada até o período 32.800.000. E despesas próprias em saúde, 68.107.000, e realizada até o período 6.652.000. Isso é o total aplicado no período com despesas próprias, 20,28%, sendo que o limite mínimo constitucional é de 15%. Aqui nós fizemos um quadrinho de despesas por função. Nós temos na atenção básica uma dotação atualizada de 35.921.000 anual e empenhada até o período 6.155.000. Na assistência hospitalar e ambulatorial,
previsão, a dotação atualizada de 20.691.000 foi empenhada até o período 238.000. Vigilância sanitária, dotação atualizada de 518.000, empenhada até o período 56.155. E na vigilância epidemiológica, dotação atualizada de 1.975.000, empenhada até o período 202.756. Temos um total das despesas com saúde paga com recurso de royalties, 17.639.782, totalizando despesas com saúde, 59.693.764. Bom, queria, da parte da Secretaria de Finanças, da demonstração, é isso. Queria dar a palavra, se alguém tem alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se o Instituto quiser se manifestar. Seu Antônio. A minha pergunta é para o Legislativo. Eu notei que entre o primeiro trimestre do ano passado, primeiro quadrimestre do ano passado e o primeiro quadrimestre deste ano, o incremento em despesas foi de 32%, muito acima da inflação do período, que foi da ordem de 5%, e muito acima do que foram os ganhos normais de aumento de salário, custos e tudo mais. Se essa tendência se conserva, nos preocupa bastante aos cidadãos de Ilhabela aquela famosa preocupação, que isso põe em risco o futuro quando não tiver royalties. Pelo que eu entendi, o senhor está falando das despesas com pessoal, é isso? As despesas de pessoal da Câmara, né, Cláudio? Não, ali é só pessoal, ali é folha de pagamento de funcionários, vereadores e obrigações patronais. Mas realmente houve um aumento, né? Porque aí a gente pega os últimos... Não, aí é só pessoal, mas a gente pega os últimos 12 meses, né? O que aconteceu? Houve um aumento... Primeiro que houveram 3 contratações no período de funcionários efetivos, concursados, né? Que entraram nos últimos 12 meses. E foi criado no final de 2016... o Vale Alimentação, que até então não tinha, a Prefeitura criou agora, e o Vale Refeição. Então, pegou nos últimos 12 meses todas essas despesas que até então não tinham. A previsão da Câmara é manter esse quadro até o final do ano. Então, é 0,98%, 1%. O orçamento da Câmara mesmo, ele tem um crescimento em torno de 8% a 10% ao ano. Tá? Aí nós incluímos todas as despesas da Câmara. Então, ele cresce gradativamente em torno de 8% a 10% ano. Quanto à questão dos royalties, veja bem, a Câmara não recebe nada de royalties. Royalties não entram no cômputo do orçamento da Câmara. Então, a gente pega o orçamento lá do município, você vê que a Câmara é o menor de todos, é o mais baixinho. Que bom que é assim, não estou reclamando não, porque se talvez se entrasse, nós teríamos um quadro bem diferente. Mas royalties não entra no orçamento da Câmara. O que entra no orçamento da Câmara? Receita tributária, IPVA, ICMS e FPM. Só isso. É óbvio. Eu fico até preocupado, Ronaldo é sabedor disso, eu falo. Se a gente pegar as receitas correntes do município e as despesas correntes, Ilhabela, o município hoje é deficitário. Nós fechamos o ano passado, se eu não me engano, arrecadamos 196 milhões de receitas correntes e gastou 260. Se não tivesse royalties, Ilhabela estaria numa situação crítica. Me preocupa muito isso há muito tempo, porque eu vejo aí os crescimentos das despesas correntes, aumentando despesas. Se os royalties não acabarem mais, que ótimo, maravilhoso, nós vamos viver numa ilha da fantasia para o resto da vida. Mas não é isso que vai acontecer, isso pode acabar a qualquer momento. Primeiro que o petróleo é finito. Segundo que nós temos uma situação política do Brasil extremamente difícil, isso pode ser mudado com uma canetada a qualquer momento. Então, isso, como contador, como munícipe, me preocupa. Mas na questão da Câmara, não, porque a Câmara não recebe nada de royalties.
Mas é evidente que se um dia não tiver royalties, a receita do município vai cair. Hoje ela manda 6 milhões para a Câmara, parece que não é nada, mas se um dia ela arrecadar 200, 6 milhões vai ser muito. Tá? Eu compreendi a sua pergunta. Muito bem. Sim, já vou lhe devolver a palavra. Por isso a gente fala aqui na Câmara, não aumenta a quadra de pessoal, vamos manter as nossas despesas, porque a gente, primeiro, que não é necessário, tão necessário, né? Segundo, a gente precisa tomar cuidado com os gastos públicos. Muito obrigado pelas suas explicações e uma motivação para essa minha observação é o que eu ouvi do senhor há alguns bons anos atrás. Exatamente essa preocupação continua. Eu lembro do seu alerta lá então e a população agradece por esse alerta. Realmente é pertinente, né, muito pertinente essa questão. E aí, como o Marcos falou, né, a previsão para estimar as despesas da Câmara é com base em algumas receitas. Já para o Executivo, não. A receita corrente líquida, ela abrange tudo, como, né, sempre fala realmente. E aí, por isso que tem aqueles limites, onde tem os 51% de limite prudencial. Então, assim, realmente a gente tem que estar sempre acompanhando, fazendo essa conta, porque se a gente ficar sem os royalties, nós vamos estar perto de 60%. Então, medidas terão que ser tomadas, né? Então, são cargos que inicia-se, tem uma série de medidas que já tem que tomar, né? Começa com cargos em comissão, horas extras, até chegar ao servidor efetivo em estágio probatório. Né? Só complementando, o ideal, né, seria que as receitas correntes se equivalessem às despesas correntes. Esse seria o ideal. Royalties, investimentos. Então tem dinheiro, tem royalties, vai investir em saneamento básico, vai ter infraestrutura, aí você consegue se manter. Agora, não é esse o quadro que nós estamos vendo, e ele está se piorando cada vez mais. Isso é muito preocupante. Tá? O Marcos falou, a questão da despesa corrente, a gente tem procurado, quando elabora o orçamento, tem procurado direcionar os recursos dos royalties mais para saúde, educação e investimentos, né? Alguma parte de pessoal da saúde e educação pode ser, sim, pago com os royalties, então vocês até vão olhar. Às vezes tem um comentário, não é discriminado, não aparece onde se aplica os royalties. Aparece, porque quando você pega o balancete da receita da despesa, ele vai ter o código de aplicação. O código de aplicação é 140. Então, onde tiver os 140 são recursos dos royalties. Então, sempre vai estar. Então, qualquer empenho, qualquer despesa, ele vai estar apontando que aquela despesa está sendo com royalties. Então, isso, como a gente tem agora, todas essas informações, elas estão disponibilizadas na página no site da Prefeitura, né? São esses daí, a transparência online, também no portal da transparência, no Tribunal de Contas e no SICONF, que é do Tesouro Nacional. Então, tudo isso, e se alguém tiver uma dúvida, estamos também à disposição, estamos ali para prestar qualquer esclarecimento que se faça necessário. Mais alguma pergunta? Agradecer o secretário de governo que veio prestigiar. Pois não. Eu gostaria de, em primeiro lugar, externar a péssima surpresa que nós tivemos de sermos convocados para esta audiência com menos de 24 horas de antecedência. A gente recebeu o convite ontem às 17h15. A gente nota aqui que a presença da sociedade civil é muito pequena, é quase desprezível. A maioria aqui, creio, só de dar uma olhadinha, creio que a maioria é pessoal do serviço público. Portanto, o objetivo desta audiência, ele está um bocado prejudicado. Em segundo lugar, essa audiência, ainda por cima,
está coincidindo com um evento muito importante que está sendo realizado no Paço Municipal. Até eu gostaria de estar lá, porque é o lançamento de uma reivindicação da comunidade mais antiga de Ilhabela, a comunidade tradicional. Depois, a outra declaração que eu gostaria de fazer, para os que não conhecem, o pessoal da saúde conhece as minhas colocações, porque eu sou conselheiro municipal de saúde. As contas da nossa Secretaria de Saúde, elas foram, por mim, colocadas em dúvida na última reunião do Conselho. As contas foram aprovadas com o meu voto contra, porque o Conselho é formado pela maioria dependente do poder público. Eu não sou dependente do poder público, eu sou independente. Por que qual a razão da minha dúvida sobre as contas da saúde? Não é dúvida sobre a Secretaria da Saúde em si. É uma pena não ter ninguém aqui do Legislativo para ouvir essa declaração. Eu tenho aqui em mãos 2 CDs que foram encaminhados pela Santa Casa de Misericórdia para a Secretaria da Saúde. Um CD é do último quadrimestre do ano passado e um é de só 3 meses deste ano. O 4º mês não veio. Nem sequer um CD descrevendo os documentos. Esses CDs não são de prestação de contas. Eles apenas colocam cópias dos documentos. Não existe um balancete, ninguém teve acesso a livro-razão, ninguém teve acesso a nada. Não dá nem para ter acesso aos próprios documentos, porque esses CDs foram entregues em cima da hora. O CD referente ao mês de abril não foi entregue, e o CD referente a todo o ano passado, ele não pôde sequer ser lido e ser reproduzido pela própria Prefeitura. Então, eu gostaria que vocês colocassem na ata desta audiência pública, colocar essas minhas observações. Se precisar, eu estou à disposição depois para prestar maiores detalhes sobre isso. Porque isso de a Santa Casa de Misericórdia, que tem mais de 50% do custo da saúde a seu encargo, não prestar contas é grave. E, além disso, o convênio da Santa Casa de Misericórdia, o último aditamento desse convênio não passou por esta casa. E, além disso, nos últimos anos, a Santa Casa de Misericórdia não presta só serviços para a Prefeitura, como também efetua todas as compras de insumos, sejam insumos normais de escritório, insumos sanitários, insumos de alimentação e medicamentos. Eles compram tudo. Algumas notas que a gente analisou, ninguém da Secretaria de Saúde soube saber qual era o destino exato do material. Um exemplo disso, para ser mais entendido por todo mundo, é uma nota fiscal de 900 quilos de feijão. Só isso. Bom, boa tarde a todos, em especial a Secretaria de Finanças, que está elaborando essa audiência e realizando. Só para a gente vai, depois de vocês, a gente vai estar apresentando a audiência pública da Secretaria de Saúde, no que tange a receita e despesa, com relação ao que o senhor Antônio Lopes, que faz parte do Comus junto comigo, na qual eu sou presidente, com relação à compra de medicamentos, de insumos, de material de escritório, realmente uma parte, não chega nem a 20% do que é consumido dentro da Secretaria de Saúde, sai sim da Santa Casa, porém não total.
senão a gente não teria as licitações de medicamento, de insumo, de material de escritório, na qual outras secretarias dentro da prefeitura também participam. Está o Ronaldo, a Ana Maria, que não deixa eu, né, não estou falando nenhum equívoco com relação a isso. Porém, essa do feijão eu preciso até analisar, porque eu não vi essa nota fiscal ainda. Vou até pedir para o senhor Antônio para ele mostrar para mim essa nota fiscal do feijão. E o convênio também ele é aberto para consumo, sim, para aquisição de bens consumíveis. Ele não é aberto para compra de equipamentos, mas no custeio da saúde, em termos de folha de pagamento e de consumo, sim, ele é aberto. Porém, a gente busca enxugar cada vez mais o repasse para a Santa Casa, no que tange a consumo, e comprar através de licitações dentro da prefeitura. Só isso. A gente vai estar depois falando aí, e o senhor Antônio Nobres vai estar junto com a gente. Aí a gente vai, ele falando, no finalzinho também a gente vai abrir a palavra para outros questionamentos. Bom, quanto à comunicação, senhor Antônio, a gente vai verificar, porque a nossa parte da Secretaria de Finanças, a gente passa, a publicação, a gente pediu que quem faz essa publicação é a Câmara, foi feito no sábado, né? Mas a gente vai verificar o que aconteceu, porque para nós, da Secretaria de Finanças, interessa que tenha gente, né? Que haja o público para participar. Porque essa é a intenção de mostrar que a nossa parte, a parte das contas, tudo, ela tem que ser transparente. A pessoa tem que questionar, e é o momento que o poder público tem de esclarecer. Então, para nós interessa sim que participe, que tenha público bastante, que encha isso mesmo. A gente vai verificar o que aconteceu e vamos tomar providência para que na próxima não ocorra, e seja com bastante antecedência. Queria perguntar mais alguma coisa, se alguém tem mais alguma dúvida, gostaria de falar alguma coisa? Não? Tudo certo? Então nós vamos... na sequência, né, terá a audiência da saúde, e agradecer a participação, a colaboração, a equipe da Secretaria de Finanças, cumprimentar aqueles que chegaram após o nosso cumprimento, que sejam todos, já falei do secretário de governo, secretário de Finanças, é verdade, nosso secretário presente. Então, obrigada para todos e boa tarde. Encerra a audiência.